Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 10 de julho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e temos algumas notícias importantes de avanço ucraniano novamente aqui em Orihiv e principalmente em Bakhmut. Em Bakhmut, os ucranianos conseguiram avançar bastante coisa em Berhivka, e neste momento conseguem controlar todas as entradas de munição e todas as vias de entrada em Bakhmut usada pelos russos. A situação dos russos vai ficar crítica muito rapidamente na região aqui de Bakhmut. A diretoria de inteligência do exército ucraniano lançou um videozinho dizendo que chegou a hora da vingança. O que eles querem dizer com isso a gente não sabe, né? Mas parece bastante ameaçador. Agora, tem uma série de outras boas notícias no campo diplomático, né? A Turquia, como vocês sabem, havia liberado o pessoal do Grupo Azov para a Ucrânia, quebrando o acordo que eles tinham com a Rússia, né? E isso às vésperas da renovação do pacto do acordo de grãos, que permite que a Ucrânia use o Mar Negro para exportar grãos, com o acordo entre a Turquia e a Rússia se compromete a não atingir os navios cargueiros aqui, né? Agora, o Erdogan disse que a Turquia vai manter o acordo de grãos com a Ucrânia, mesmo que a Rússia saia desse acordo, ou seja, a Turquia vai patrulhar o Mar Negro e vai garantir a segurança dos barcos ucranianos aqui. E aquele negócio, né? Será que a Rússia vai ter coragem de atacar a marinha da Turquia? Acho pouco provável, não é mesmo? Agora, isso tudo está mostrando uma mudança de posicionamento muito forte da Turquia. A Turquia, até aqui, ela estava se mantendo mais ou menos neutra e parece que ela assumiu um lado nessa guerra agora com muita força. E tudo indica é porque ela quer entrar na comunidade europeia. A Turquia está em crise econômica, então o Erdogan recentemente ganhou a eleição, então ele quer resolver a crise econômica da Turquia com a entrada dela na comunidade europeia. Aparentemente esse é o motivo, né? E lógico também o que o Erdogan está vendo, que o Putin já não controla mais nada lá na Rússia, né? O Putin está muito fraco desde aquela rebelião do Prigozhin, não tem como você negociar com um cara que você não sabe se manda na Rússia de verdade. Além disso, amanhã, dia 11, começa o encontro da OTAN em Vilnius, aqui na Lituânia, e nessa cidadezinha aqui da Lituânia, pertinho da fronteira com Belarus, né, vão se encontrar aqui várias delegações dos países da OTAN. Ainda não está claro quem exatamente que vai, se vão os chefes de Estado, se vão só os chefes do Estado-Maior, mas enfim, vai ser um encontro muito importante. E espera-se, né, a expectativa de todo mundo é que a OTAN aceite o pedido de entrada da Ucrânia. Isso não quer dizer que a Ucrânia está na OTAN, quer dizer que ela vai começar o processo para entrar na OTAN, e isso pode levar um tempo muito grande, né? Mas de qualquer forma já seria um sinal muito bacana, inclusive a OTAN pode também, nesse encontro, abrir mão do chamado MAL, que são as etapas iniciais que um país precisa percorrer para poder iniciar o processo da OTAN. Então seria um processo acelerado para a Ucrânia entrar para a OTAN. Não vai entrar na OTAN neste momento, mas já seria uma sinalização de que isso vai acontecer no futuro. Então são boas notícias aí no campo diplomático. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Me Chama, para dev do site Tá Ruim Demais, Bolsonitro Bitcoiner e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? O mapa hoje está meio vazio assim, por quê? Porque esse mapa aqui ele é povoado com as informações que são dadas pelo exército ucraniano uma vez por dia, por volta do meio-dia, que eles liberam essas informações. Hoje, por algum motivo, está atrasado, né? Então o exército ucraniano ele libera as informações sobre onde teve bombardeio, onde teve avanço ucraniano, onde teve avanço russo, e faz isso geralmente por volta do meio-dia lá em Kiev, né? Mas não saiu essa informação ainda, então o mapa aqui hoje está meio vaziozinho aqui. Isso não quer dizer que não tenha havido bombardeio, teve bombardeio num monte de lugar, teve um monte de luta por aqui, mas tá meio vazio aqui no mapa, né? Bom, aqui o que tem indicado aqui, a gente vai falar sobre isso. Aqui foi aquele míssil S-200 que atingiu a região da ponte de Kerch. Ontem a gente falou
no vídeo de ontem. Esse de Melitopol a gente vai falar hoje. Mas antes, vamos falar sobre o S-200, justamente que caiu ali na ponte de Kerch, né, na ponte da Crimeia. Então, o que eles estão dizendo aqui? Né? Parece que está confirmado que foi S-200 mesmo, o míssil lançado pela Ucrânia para atingir a ponte de Kerch. Por que isso importa? Porque isso significa que a Ucrânia encontrou um uso para essa enorme quantidade de mísseis que eles têm S-200. Isso foi um teste que eles fizeram e funcionou. Esse míssil tem alcance de 160 quilômetros, então eles conseguem atingir uma área bem grande, né? Aqui, ó, aqui o Igor Girkin, esse cara aqui não é o Igor Strelkov lá o criminoso de guerra, não. É um ucraniano que coloca aqui as informações e ele está falando aqui, vamos dar uma olhada nessas mensagens, que são todas mensagens tiradas dos bloggers russos, né? Então aqui, está dizendo que um foguete ucraniano explodiu próximo a Smolensk e não era um Storm Shadow, ou seja, Smolensk é onde? Smolensk é aqui, ó, essa região aqui, ó, em algum lugar por aqui, ó. Aqui, ó, Smolensk. Smolensk é bem aqui no norte. Parece que tem uma refinaria ou uma usina nuclear em algum lugar aqui de Smolensk, e esse míssil teria sido lançado nessa direção, segundo eles estão dizendo aqui. Aqui, ó, o míssil explodiu próximo da planta nuclear de Smolensk, mas não era um Storm Shadow. Julgando pelo vídeo da cena, o inimigo tentou atingir algum alvo no território de Briansk com a ajuda de um míssil antiaéreo soviético. Nós estamos falando sobre um S-200 modificado para lançamento em alvos terrestres. O alcance é 160 quilômetros, o que permite que a Ucrânia atinja toda a região de Briansk a partir do território da Ucrânia, né? Então, como a gente falou, é exatamente essa situação. O foguete ele tem alcance de 160 km e isso a grande vantagem dessa história é que a Ucrânia tem uma grande quantidade desses foguetes, tem uma enorme... São foguetes antigos, da era soviética, mas eles estão lá e se a Ucrânia consegue modificar eles para fazer esse tipo de ataque, isso pode ser usado para um monte de coisa, né? Um dos mísseis S-200 lançados por Kiev no dia 9 de julho atingiu o território da Federação Russa na ponte da Crimeia. Foi o segundo atingiu um campo militar em Rostov, que era o quartel-general das Forças Armadas ali, as forças aéreas russas ali na região, né? O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas, o Valery Gerasimov, sim, ele apareceu. O cara apareceu, vamos falar sobre isso mais adiante. Ele disse que teve informações desse ataque ucraniano com mísseis balísticos, que são S-200 modificados, e que eles vão tentar resolver esse problema, e que nenhum deles teve sucesso, todos foram derrubados pela defesa antiaérea russa, e eles vão tentar agora descobrir de onde é que esses S-200 estão sendo enviados e vão atingir os alvos na Ucrânia para tentar isso daí, né? Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que o pessoal está bastante preocupado com isso. Isso daqui é a imagem do míssil que caiu ali em Briansk, próximo a Smolensk, e foi o que permitiu aos russos identificarem o tipo de míssil, porque dá para ver aqui, quando ele está caindo aqui, ó, dá para ver o formato do míssil direitinho aqui, o formato do foguete, e é um S-200 mesmo, modificado pelos ucranianos, né? Como eu disse, por que isso é uma coisa importante? Os ucranianos tentaram, jogaram 4 foguetinhos, os russos derrubaram, isso não quer dizer nada, né? Não, isso quer dizer que os ucranianos estavam testando esse negócio, né? Ou seja, agora eles têm uso para essa enorme montanha de S-200 que eles têm lá desde a era soviética, podem começar a programar ataques de verdade com esses mísseis, né? O que eles fizeram foi só um teste para checar se o míssil estava mesmo funcionando, se o esquema que eles fizeram ali para lançar esse míssil realmente funcionava, né? Bom, também os ucranianos atingiram a região de Melitopol, tá vendo? Alguma coisa foi fortemente atingida, um monte de coisa pegando fogo aqui. Muito provavelmente uma base de tropas russas. Os ucranianos têm feito esse tipo de ataque em locais onde tem munição, equipamento e tropas russas, ali próximo a Melitopol. É justamente essa bolinha aqui que está aparecendo aqui nesse mapa, né? E também teve aqui em Paraskovivka, em Bakhmut, os ucranianos atingiram o alto de um prédio lá em Bakhmut, que estava sendo usado pelos russos como um posto de comando ali.
foi atingido aqui esse prédio na região, né? Na verdade, vários prédios aqui atingiram, eles acreditam que sejam aquelas bombas JDAM, que são bombas burras, mas que são guiadas por GPS, né? Que eles botam aquele kit que faz elas serem guiadas por GPS, então atingiram ali os alvos com muita precisão por aqui, né? Bom, falando sobre a linha de frente, vamos começar aqui em Kherson, falando sobre a cabeça de ponte ucraniana aqui na margem esquerda do rio Dnipro, né? Como vocês sabem, os ucranianos eles conseguiram pelo menos uma parte aqui, um pedaço disso daqui está controlado pelos ucranianos, e a informação que a gente tem aqui, o Gato Especial de Kherson, ele traz aqui para a gente a imagem atual da ponte do rio Conca, né? Qual que é a ponte do rio Conca? É essa ponte aqui, ó. Lembra, o rio Dnipro, esse rio maior aqui, né? Essa ponte aqui está totalmente destruída sobre o rio Dnipro. Aí essa estrada aqui, ela segue mais um tanto, e aí aqui tem o Conca. O Conca, na verdade, é um braço do rio Dnipro, tá vendo aqui? Ele começa aqui, aí passa essa região aqui, depois ele se junta novamente ao rio Dnipro. Então não é como se fosse um rio próprio, é um braço do Dnipro, né? De qualquer forma, essa ponte aqui continua, e tem uma outra ponte sobre o rio Conca aqui, que não havia sido destruída, mas ela está realmente num estado bastante lastimável aqui. Esse daqui, ó, é o rio Conca. Deixa eu tirar minha cabeça aqui para vocês verem. Tá vendo aqui, ó, esse filetinho de água aqui, ó, esse aqui é o rio Conca, ele está quase seco, porque você lembra, os russos destruíram a barragem, com isso os rios estão mais baixos aqui do que o normal, então ele está muito seco aqui nessa região neste momento, inclusive dá para passar tranquilamente pelo leito do rio aqui, né? De qualquer forma, a ponte em si está bastante destruída pelas últimas batalhas que aconteceram lá. Essa daqui também é a ponte do rio Conca, mas aqui é quando o rio estava cheio, né? Então dá para ver que ela ainda está de pé, mas está cheia de buraco aqui, está cheia de coisa aqui. E a gente está falando deste pedacinho aqui, né? Esse é o ponto aqui em questão, né? É lógico, os ucranianos estão aqui, se o objetivo deles é apenas impedir que os russos consigam direcionar os tiros de artilharia, eles já estão na posição que eles precisam estar, já não precisam mais avançar nada, já está tudo certo. Agora, se essa cabeça de ponte aqui tem o objetivo de, em algum momento, se transformar numa contraofensiva para tomar Olesk, eles têm que tomar muito cuidado com essa ponte, porque ela pode ser crucial para esse tipo de coisa, né? Embora o leito ali esteja seco e coisa e tal, ainda é muito mais eficiente passar por cima da ponte aqui nessa região para fazer esse ataque. Bom, aqui em Robotino, né? Robotino fica mais aqui adiante. A gente não tem nenhuma informação aqui sobre Enerhodar, nem sobre Piatihatsky. Por enquanto não tem nenhuma alteração aqui. Agora, aqui em Robotino, é essa cidade aqui, já está um tempão que os ucranianos estão tentando tomar essa cidade aqui, é uma cidade que está muito bem guardada pelos russos, e segundo esse pessoal está falando aqui, urgente, o inimigo está avançando para Robotino, unidades das Forças Armadas russas conseguiram derrotar a segunda onda de ataque, e agora eles notam que o inimigo, no caso os ucranianos, estão juntando muito equipamento estrangeiro, mercenários, e a luta continua. Nossos rapazes, os russos, estão esperando pela terceira onda, né? Então o que eles estão dizendo aqui é que está acontecendo mais uma vez uma grande tentativa ucraniana de tomar Robotino, né? Vamos aguardar. A gente viu que ontem houve um avanço pelos flancos aqui, que os ucranianos conseguiram avançar pelos flancos aqui, principalmente a leste. Então pode ser que com isso agora eles estejam tentando mais uma vez tomar a cidade de Robotino, né? Lembrando que o principal alvo, né, a grande linha defensiva, passa aqui ao sul de Novoprokopivka, né, mais ao sul aqui. Então, tomar Robotino é apenas o primeiro passo dessa contraofensiva, mas é aquele negócio também. Lembra que os ucranianos também não comprometeram ainda as tropas novas que eles montaram, as 12 brigadas novas que foram montadas para essa contraofensiva. Então, muito provavelmente, eles estão caminhando com as tropas, digamos, normais ucranianas até chegar aqui em Novoprokopivka, e quando chegar aqui, que eles sabem que vai ter realmente a linha defensiva, aí eles devem trazer o grosso das tropas para passar por essa linha defensiva principal aqui, né? E como eu falei para vocês, o fato dos russos estarem tão preocupados em não perder o início dessa linha
de frente aqui, mostra que essa linha defensiva dos russos provavelmente não é tão forte assim quanto muita gente imagina, né? No final das contas, eles estão se sentindo a necessidade de mandar tantos reforços para a linha de frente para evitar que os ucranianos avancem. O mais provável é que quando os ucranianos chegarem finalmente na linha defensiva principal, vai estar até fácil de passar lá. Mas vamos aguardar para ver o que acontece, né? Agora, também não tivemos nenhuma grande novidade aqui na região de Velika Novossilka. Continuam os ucranianos aqui avançando em direção a Priutini. Como a gente falou ontem, eles retomaram uma parte aqui dessa área mais alta aqui entre Priutini e Staromayorsk. Isso deixa a situação dos russos em Staromayorsk muito difícil. Priutini também está sendo atacada. Enfim, vamos aguardar. Também não temos informações daqui dessa região, né? Agora, o que tem de mais informação curiosa é justamente aqui na região de Bakhmut. A gente tem acompanhado aqui nos últimos dias um ataque muito intenso dos ucranianos aqui em Klishivka, e a informação que a gente tem hoje é que houve um avanço grande na direção de Berivka, né? Berivka, essa outra cidade aqui no flanco norte. Então, os ucranianos estão avançando por aqui em direção a Yardne e Berivka, né? Então, aqui que eles estão avançando aqui. E lembra que Paraskovlivka foi justamente aquele lugar em que eles atingiram um posto de comando aqui, e também estão avançando aqui no norte em direção a Yakovlivka, né? A gente falou sobre isso ontem, o grande avanço aqui em Yakovlivka. Nesse mapa aqui não tem nenhuma informação, mas nesse outro aqui a gente consegue ver os avanços ucranianos aqui na região, né? Aqui no sul, vou ter que tirar minha cara de novo. Aqui no sul tem aqui o avanço próximo a Klishivka. Aqui tem Berivka e Yardne, e aqui em cima, próximo a Yakovlivka, né? São os pontos que os ucranianos estão avançando aí nos últimos dias nessa direção. E particularmente de ontem para hoje, o que a gente teve de grande avanço foi aqui em Berivka, né? Berivka, nesse mapa aqui, ela ainda aparece como em controle russo, mas como vocês podem ver aqui, segundo eles estão dizendo, justamente passou a ser tudo zona cinza. Berivka inteira agora, as tropas ucranianas já estão aqui, ainda não está totalmente tomada pelos ucranianos. Os ucranianos não consolidaram a defesa da cidade, mas os russos também já não controlam mais Berivka, já houve esse avanço aqui. Isso aqui é a situação ontem, e isso daqui é a situação hoje. Como vocês podem ver, a área de domínio ucraniana ainda vai só até o iniciozinho da cidade. Nesse ponto está mais ou menos seguindo o que está aqui, né? Estaria um pouquinho mais, aqui já estaria aqui o início da área de controle ucraniano, mas os russos não controlam mais a cidade, eles já foram expulsos e agora resta ver se os ucranianos vão conseguir tomar o controle de Berivka, né? Lembrando que os ucranianos já fizeram isso, de expulsar os russos de Berivka, tomar Berivka há poucas semanas atrás, e os russos acabaram conseguindo reconquistar. Vamos ver se dessa vez os ucranianos conseguem manter Berivka, né, nas mãos deles, né? Seria muito importante, porque como a gente vê aqui no mapa, tendo Berivka aqui, eles basicamente cortam completamente o suprimento para Dubovo-Vasilivka. Então, essas tropas russas que estão nessa região aqui ficam basicamente sem poder receber suprimento, né? Existem algumas estradas de terra por aqui que podem vir os suprimentos podem vir através da M3, mas é sempre muito mais complicado. Onde tem estrada calçada, né, estrada de boa condição, acaba sendo muito mais fácil para abastecer. Os ucranianos tomando Berivka, acabou. Os russos vão ter que dar um jeito de sair aqui de Dubovo-Vasilivka, né? E é um outro comentarista alemão que também está falando basicamente a mesma coisa, né? Que os russos tiveram que recuar aqui em Berivka e Yardne, justamente com o avanço ucraniano aqui no norte. Não teve nenhuma mudança significativa na cidade de Bakhmut ainda, mas o fato é que os ucranianos estão avançando por aqui, né? Bakhmut mais aqui embaixo. Então essa é a visão aqui da região, né? E outra coisa que a gente tem informação é que, olha só, esse aqui é um blogger militar russo, né, dizendo que as forças especiais Armat, que são as forças do Kadyrov, tá? São os Kadyrovitas, que é esse tal de Armat, será transferido para a direção de Bakhmut para ajudar lá, né? Isso mostra como
o Estado-Maior das forças russas confia na capacidade de combate da unidade, né? Ou seja, o desespero está grande. Para mandar o pessoal os Kadirovitas lá para Bakhmut é porque a situação está realmente complicada lá, né? A gente tem ouvido falar que os russos estão mandando mais reforços para Bakhmut, mais reforços, e nem com isso conseguem parar os ucranianos ali, né? E aqui o Ukraine Frontline está dizendo aqui que tem boas notícias de Bakhmut. Os ucranianos agora conseguem manter as entradas e saídas e a movimentação de todos os bastardos russos na cidade sob controle de fogo já há vários dias agora, né? Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui? Repara como aqui esse avanço em Berivka permite que ele controle todo esse cruzamento aqui. Então, qualquer tentativa de abastecimento de forças russas aqui pelo norte é impossível, né? Aqui pelo sul também, com Klishivka, os ucranianos conseguem, da região mais alta aqui de Klishivka, eles conseguem atingir essa estrada aqui que liga a Orlivka, né? Orlivka fica aqui. Então, pelo sul também, os russos não conseguem abastecer Bakhmut, né? É lógico, eles ainda têm essas estradas aqui a leste, né, que podem ser usadas para abastecer a cidade, mas muitas delas, essa área aqui toda, ela fica numa região mais baixa, então é possível que a partir das áreas altas, tanto ao norte quanto ao sul, os ucranianos tenham controle de fogo sobre essas estradas também, e fiquem dificultando o abastecimento das tropas russas em Bakhmut como um todo, né? Isso pode ser alguma coisa bastante significativa em algum tempo. Foi dito isso pela Hanna Maliar, que é porta-voz do Ministério da Defesa ucraniano, né? E bom, aqui a gente tem a informação de que o Oleh Sentsov, que é um cineasta ucraniano, nascido na Crimeia, ele foi uma das pessoas que se opôs à ocupação russa da Crimeia lá em 2014, ficou preso por muito tempo na Rússia por traição, né? E depois fugiu da Rússia, conseguiu fugir da Rússia, foi para a Ucrânia, está lutando na guerra, está lutando lá em Bakhmut e aparentemente foi ferido aqui, ele diz que está com concussão e coisa e tal. A informação que a gente tem é que ele já está no hospital agora e já está se sentindo bem, mas segundo ele, eles continuam avançando ali em Bakhmut, né? O Instituto para Estudo da Guerra avisa que, fala sobre vários avanços ucranianos aqui, isso daqui a gente já tem acompanhado. Ele diz que o Joe Biden falou que a Ucrânia não pode entrar na OTAN até a guerra da Ucrânia ter terminado. Isso a gente já sabia, como eu já expliquei para vocês, eu acho que é muito pouco provável que tenha mudança nesse sentido, até porque se a Ucrânia entrasse para a OTAN neste momento, isso implicaria automaticamente no acionamento do artigo 5º da OTAN e toda a OTAN entrando em guerra contra a Rússia. Eu acho que isso seria ótimo, seria excelente para acabar com essa guerra rapidamente. Mas eu acho que o mais provável é que realmente eles aguardem o final da guerra. De qualquer forma, vai haver uma sinalização importante para a Ucrânia nessa reunião em Vilnius, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Em seguida ele fala sobre a decisão da Turquia de liberar o pessoal de Azovstal, né, os comandantes do grupo Azov e também da 36ª Brigada Marine ucraniana que estava defendendo Mariupol, né? Então, falando como isso foi feita de forma incondicional, ou seja, o que foi isso? Foi o Erdogan sinalizando para o Ocidente que vai alinhar com eles, vai se alinhar com eles e abandonando o Putin, né? O Putin está fraco, está cada vez menos firme lá na Rússia, não justifica nenhum país fazer alguma coisa para tentar, né, fazer algum acordo com o Putin. O Putin não consegue nem... O Putin, depois de chamar o Prigozhin de traidor, voltou atrás e fez acordo com o Prigozhin, ficou muito feio para ele, mostrou muita fraqueza nisso daí. E nesse jogo tem esse problema, né? Ditador que mostra fraqueza, quem é que vai confiar, não é mesmo? Dando uma revisada na linha de frente aqui, segundo o Instituto para Estudo da Guerra, ele diz que aqui em Novoselivka as forças russas avançaram em direção a Novoselivka, aqui próximo de Stelmarivka. Essa região aqui é uma zona cinza já há bastante tempo, né? Stelmarivka está em mãos ucranianas, muito firme, mas Novoselivka está aqui, está na zona cinza aqui. Então, de vez em quando os ucranianos tomam, de vez em quando os russos tomam, essa coisa aqui não consegue sair dessa posição, né? Fala sobre os avanços aqui próximos a Bakhmut. A gente não mencionou, mas houve também alguns pequenos avanços aqui em Avdiivka, mas nada que mudasse de forma significativa.
Existem batalhas aqui em Marinka, também em Priutini, e nenhuma novidade também aqui no fronte de Zaporizhia, né? Bom, isso daqui foi um vídeo liberado pelo Diretoria de Inteligência do Exército Ucraniano. Eles publicaram isso daqui. Eu vou tocar para vocês um pedacinho para vocês verem. Não vou tocar o vídeo todo porque ficaria muito longo, né? Mas aí no final ele conclui aqui com a hora da vingança está chegando, né? É hora do payback, é hora de retornar, né? Enfim, o que eles estão querendo dizer com isso? Vamos descobrir, né? Deve acontecer alguma coisa aí nos próximos dias, né? Bom, a gente já falou sobre isso ontem, sobre o retorno das pessoas que estavam combatendo ali em Azovstal e Mariupol. Lembra, é sempre bom falar que não era só o batalhão Azov, não era só o regimento Azov que estava ali em Azovstal. Também a 36ª Brigada de Marines do Exército Ucraniano também estava ali, eram os dois grupamentos que estavam lutando ali em Azovstal, e o Erdogan da Turquia retornou eles para a Ucrânia. A gente falou sobre isso ontem, como isso deixou os russos muito chateados com essa história, mas não foi só isso. Também a Turquia disse que, ou aparentemente, parece que a Turquia está sem paciência agora. Ela disse que a Turquia, a marinha turca, vai proteger os navios no Mar Negro de eventuais terroristas russos, mesmo que a Rússia saia do acordo de grãos, né? Aqui o Intermarium 24, depois ele complementa que isso daqui é uma fonte não oficial. Vamos aguardar para ver se isso oficialmente vai acontecer e coisa e tal. Agora, a gente já tem aqui que a Turquia e a Ucrânia confirmaram que o acordo de grãos vai continuar, mesmo que a Rússia formalmente saia desse acordo, né? Hoje, o que é o acordo de grãos? Foi um acordo assinado a 3 mãos entre Rússia, Ucrânia e Turquia. E ele previa o quê, né? A ideia é que os países, a Ucrânia não podendo exportar grãos aqui pelo Mar Negro, ela causava desabastecimento no mundo todo, além de deixar a Ucrânia mesmo sem dinheiro. Então isso prejudicava vários países, inclusive a Turquia, que é uma grande importadora de grãos, e também o Irã, que é outro grande importador de grãos, né? Então eles não queriam, esses países que são meio ligados à Rússia, não são... O Irã é aliado da Rússia, né? A Turquia está numa posição intermediária ali, mas de qualquer forma... aqui só uma observação aqui, parece que o mapa agora atualizou. O exército ucraniano deve ter liberado as informações aqui dos bombardeios e aí atualizou aqui, né? Enfim, mas então, como eu estava dizendo, esses países forçaram um acordo, né? E qual que era a preocupação da Rússia? Mas a Ucrânia pode usar essa rota para abastecer de armas e munições. Então, o acordo os navios saem da Ucrânia, param aqui em Istambul. Em Istambul eles são vistoriados por uma equipe da Turquia com representantes da Rússia e da Ucrânia, e nessa vistoria, para garantir que só tem trigo ali mesmo, só tem material, grãos, né? Só tem grãos, e daí depois esses navios vão embora. Então a Rússia, ela garante a segurança desses navios aqui, justamente em troca dessa vistoria. E havia informação de que a Rússia quer acabar com isso, porque a Rússia está desesperada, está perdendo a guerra, está vendo que essa contraofensiva ucraniana vai acabar destruindo as defesas russas ali em Zaporizhia, então está no desespero, queria acabar com o acordo de grãos para pressionar a Ucrânia a um acordo de paz, né? Então, o que a Turquia fez aqui, falou, olha só, não, se a Rússia sair, a Turquia e a Ucrânia vão continuar o acordo, ou seja, isso implica realmente na Turquia proteger os barcos ali no Mar Negro, né? A Ucrânia, neste momento, não tem uma marinha. Tinha uma marinha muito pequena no início da guerra, que foi prontamente destruída muito rapidamente nos primeiros dias, mas a Turquia sim tem uma frota considerável e, mais do que isso, é um país da OTAN, né? Para a Rússia destruir um navio turco vai ser complicado, né? Agora, por que a Turquia está mudando de posição assim, está passando a apoiar abertamente a Ucrânia e meio que cagando para a Rússia, né? O presidente Erdogan pediu aos líderes da União Europeia
para dar um sinal decisivo em suporte, em apoio à entrada da Turquia na União Europeia. Ou seja, o que está acontecendo ali, né? A Turquia está numa crise econômica já há bastante tempo e ela já tenta entrar para a União Europeia há muito tempo. Existe alguma resistência de alguns países lá na comunidade europeia, mas justamente o que a Turquia está querendo ver nesse momento é, num primeiro momento nessa guerra, ela ficou meio dividida, né? Ficou não saber se ficar do lado do Putin, porque também a Turquia tem muitos acordos com a Rússia, tem muita coisa, muita integração comercial com a Rússia, né? Então ela ficou meio dividida aqui. A impressão que dá é, depois que o Putin enfraqueceu completamente, a Turquia viu que a melhor forma dela, a melhor saída para ela, de qualquer forma, é ir para o lado da Europa. Então o fato dela entrar para a comunidade europeia, isso é ruim para a Rússia, porque isso vai acabar cortando várias relações comerciais que a Turquia tem hoje com a Rússia, né? E além disso, o Erdogan vai se encontrar com o primeiro-ministro da Suécia, o Kristersson, lá no encontro lá em Vilnius, né, no encontro da OTAN lá em Vilnius, para conversar sobre a entrada da Suécia na OTAN, né? Aí o Biden disse que a Suécia concordou em mudar a sua lei para tornar ilegal queimar o Corão e coisa e tal, mas parece que isso não é verdadeiro, né? O que a Suécia prometeu é algum tipo de modificação, de coisa e tal, mas não realmente proibir, porque isso seria considerado um ataque à liberdade de expressão lá na Suécia, né? Proibir isso daí, né? Enfim, mas pode ser que eles troquem isso por uma perseguição a grupos anti-muçulmanos, né? Enfim, estão negociando a entrada da Suécia na OTAN e mais do que isso. O Erdogan falou, olha só, vamos primeiro fazer a entrada da Turquia na comunidade europeia, e então nós vamos fazer a entrada da Suécia na OTAN, da mesma forma que fizemos com a Finlândia, né? Ou seja, ficou muito claro nesse momento que o Erdogan viu que o caminho dele é o Ocidente. A Rússia está se desmanchando, então o caminho dele é para o Ocidente mesmo, nesse sentido da comunidade europeia, né? E até os russos estão entendendo isso, né? Aqui, ó, isso aqui é um blogger russo falando que, olha só, a Turquia está deixando de ser um país neutro para se tornar um inimigo, né? Ou seja, isso foi feito depois deles terem liberado o pessoal da Azovstal e também dos comentários do Erdogan que disse que acha que a Ucrânia merece a entrada na OTAN, né? Enfim, realmente essa mudança de posicionamento da Turquia tem tudo para botar a Rússia numa posição ainda mais complicada do que ela já está hoje, né? Bom, quem reapareceu hoje foi o Gerasimov, né? Vocês lembram, o Gerasimov é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas e também era o general responsável pela guerra na Ucrânia. Como a gente falou ontem, ele aparentemente deixou de ser o responsável pela guerra na Ucrânia, mas ele continua sendo o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas. Aparentemente é isso que está acontecendo. Por quê? Porque assim que ele foi anunciado nessa reunião, que seria uma reunião que foi transmitida pela televisão, falando sobre os S-200 que atingiram a ponte da Crimeia, então isso aqui é coisa recente mesmo, né? Então ele apareceu aqui discutindo esse assunto dos S-200 com outros comandantes aqui, ou seja, claramente isso aqui foi uma forma de dizer, não, o cara tá vivo, o cara tá aqui, né? Tá operacional, digamos assim, não foi sacado ele. Mas isso não quer dizer que ele continue como chefe das Forças Armadas, o chefe da guerra lá na Ucrânia, né? Esse provavelmente ali ele foi realmente substituído por outra pessoa. Bom, vamos falar sobre algumas fake news russas aqui, porque tem umas muito engraçadas no final da conta, né? Essa aqui, por exemplo, é engraçadíssima. Esse rapaz aqui é um soldado russo que está dizendo que os ucranianos estão jogando os prisioneiros na linha de frente em Bakhmut e por isso que eles estão conseguindo avançar. Detalhe, os ucranianos não têm esse tipo de acordo, não botam prisioneiros na linha de frente. Quem faz isso, quem bota prisioneiros na linha de frente, são os russos. Os russos sim têm programas de recrutar gente na prisão e coisa e tal. Esse tipo de coisa é um sinal de desespero dos russos, porque você sabe, você botar um monte de prisioneiro na linha de frente é arriscado pra caramba, no final das contas você acaba diminuindo a moral da tropa sua que está lutando ali, né? Imagina você estar arriscando a sua vida do lado de estupradores e assassinos e coisa e tal. Enfim, os ucranianos não fazem isso. E aí o cara está aqui dizendo que não, que os ucranianos têm colocado aqui, ó, olha só, as unidades na região de Zaporígia estão avançando porque eles estão usando os prisioneiros para fazer a limpeza, e aí eles morrem, e não os militares ucranianos e coisa e tal.
é o cúmulo daquele dito esquerdista, né, de dizer culpe os outros por aquilo que você faz, né? Aqui a esquerda brasileira diz que Bolsonaro ia dar golpe, Bolsonaro é contra a liberdade, Bolsonaro é contra a democracia, Bolsonaro é um ditador. Entrou o Lula lambendo o saco de tudo quando é ditador da América Latina e do mundo, o Lula querendo mais controle da mídia, o Lula querendo orçamento absurdo, reforma tributária com imposto absurdo. Ou seja, o Lula era o ditador, o Lula é o cara contra a democracia no final das contas, né? A esquerda adora fazer isso, acusar os outros daquilo que ela mesmo é, né? Enfim, isso daqui é o cúmulo, só mostra o quanto a Rússia está fazendo isso daqui. Outra coisa aqui, ó, tá aqui a Folha falando fake news de novo, né? Zelensky leva de volta à Ucrânia comandantes neonazistas. Não, isso é propaganda russa. Desde 2014, em 2014, o batalhão Azov, ele reconquistou Mariupol. Isso deixou os russos muito chateados mesmo. E daí ficaram desde então fazendo essa propaganda toda, inclusive envolvendo a mídia ocidental. Aí você vai ver, de 2014 para cá, várias reportagens em vários veículos da mídia tradicional aqui do Ocidente, dizendo que o batalhão Azov tem ligações nazistas e não sei o que lá. Tem reportagem da BBC, da Bild, de tudo quanto é jornal grande que você tem, é o País, todos os jornais da mídia ocidental, porque você sabe, a mídia tradicional socialista ela é ligada à esquerda, e particularmente ao Putin, né? O Putin é o grande manipulador da esquerda mundial, né? Então, esse pessoal todo fez reportagem chamando o batalhão Azov de nazista e coisa e tal. Não tem nenhuma evidência disso. Tem uma foto que eles fizeram um Photoshop de uma bandeira nazista em cima de outra, que dá para ver por aquelas ferramentas de identificar adulteração de foto. Tem o Sol Negro, mas o Sol Negro já é um símbolo usado tanto por russos quanto por ucranianos devido às origens na mitologia nórdica dele, não tem nada a ver com o Sol Negro usado pelos nazistas, né? É aquele negócio, se você for na China ou na Índia, tem um monte de suástica lá para tudo quanto é lado, né? Isso quer dizer que a China e a Índia são nazistas? Não, é porque o Hitler usou o símbolo da suástica, que é um símbolo budista e coisa e tal, no exército dele. Da mesma forma, o exército do Hitler usou o Sol Negro e vários outros símbolos de várias outras coisas. Isso torna esses símbolos automaticamente nazistas? Não, não torna. Só mostra que o nazismo usou esses símbolos indevidamente. Não deveria ter usado, né? É o caso do Sol Negro. Enfim, não tem nada de nazista no batalhão Azov, é só propaganda russa. E como é esperado, a Folha de São Paulo caiu de boca, né, na propaganda russa aqui, né? Bom, outra coisa curiosa aqui, ó, é o pessoal mostrando esse vídeo aqui, ó, que foi uma ação policial contra um vendedor que estava vendendo, ele queria passar pelo checkpoint sem mostrar os doces que ele estaria vendendo e tentou vazar o checkpoint, e daí os soldados lá do checkpoint prenderam ele, evidentemente, porque, né, não pode passar pelo checkpoint sem fazer a revisão da sua carga, porque você pode estar levando alguma coisa indevida ali, né? E aqui o pessoal tem usado aqui a ideia de que não, que estão fazendo aqui recrutamento do cara. Você é maluco? Como assim você vai botar o cara para lutar desse jeito? Não tem lógica nenhuma isso daqui, não tem esse tipo de recrutamento. Esse cara está sendo preso. Por quê? Porque fez uma coisa errada. Simplesmente isso lá na Ucrânia, né? E diga-se de passagem, o recrutamento na Ucrânia está indo muito bem. Aliás, tem muita gente querendo fazer parte do exército ucraniano lá na Ucrânia que não consegue, porque não tem tempo para treinar o pessoal todo que está entrando por lá. Esse problema os ucranianos não têm. Por quê? Porque do ponto de vista ucraniano é uma guerra justa, né? É só do ponto de vista do russo que o pessoal foge, porque não faz sentido para eles, para quem invadir a Ucrânia. Não tem lógica nenhuma isso, né? Enfim, é isso daí. Essa é mais uma fake news que está circulando por aí, né? Outra coisa que eu acho um absurdo é isso daqui, ó. A Rosneft, que é a estatal russa de exploração de petróleo, ela é concessionária de alguns blocos de exploração lá no Amazonas e ela continua explorando lá o petróleo, tentando achar o petróleo lá mesmo com a guerra. Já estava mais do que na hora do Brasil se posicionar e cancelar essa concessão da Rosneft, porque é um absurdo ter um país agressor aqui explorando petróleo na Amazônia. Não tem lógica nenhuma, né? Bom, outra coisa curiosa que surgiu ontem foi a constituição do Grupo Wagner, né? Aqui está a versão em russo, né?
Então dá para ver aqui 8 mandamentos aqui para o diretor e 8 para o organizador. E depois tem mais algumas coisas aqui escrita a caneta, mas está muito de forma difícil de entender aqui, né? Então aqui ele está dizendo que o diretor, que no caso é o financiador, é o Prigojin, ele se compromete a providenciar armas, financiamento, garantias para os 200 e 300, 200 são os mortos, 300 são os feridos, né? Então, ou seja, ele dá a garantia de que a família vai receber dinheiro, vai receber pensão e coisa e tal, e vai cuidar do pessoal ferido, prover empregos permanentes, a proteção contra o artigo do Código Criminal russo, que diz que é proibido ter exércitos privados na Rússia. Então, na Rússia é proibido ter exércitos privados. E o Grupo Wagner existe já desde 2014 e ninguém faz nada. O Prigojin cumpriu a parte dele do acordo, realmente não conseguiu proteger o pessoal disso, né? Resolver problemas de forma colegiada, não participar pessoalmente, não ir contra o povo russo, né? E aí aqui do outro lado, as obrigações do comandante ou do organizador, que no caso era o Dmitry Utkin. Vocês lembram, até 2022, o chefe do Grupo Wagner era o Dmitry Utkin, né? Ele que mandava tudo ali. O Prigojin nem aparecia. Só em 2022 que o Prigojin passou a mostrar a cara como dono do Grupo Wagner, né? Então o Utkin, ele escolheu um time, né? Escolher as pessoas, treinar essas pessoas, dar um jeito nos desertores. Olha só que coisa, hein? Proibição, álcool e drogas, não pode ter álcool e drogas, resolver problemas coletivamente, fazer uso da experiência e conhecimento adquiridos para levar as tarefas até o final, não ir contra, aqui GDP não, é porque está escrito aqui em russo, ó, VVP. O que é VVP? VVP é Vladimir Vladimirovich Putin, não ir contra o Putin. Isso é um ponto importante. Não mentir, nem enganar, sempre falar as coisas como elas são, né? Aí depois parece que escreveram mais algumas coisas aqui, mas escreveram de forma tão rabiscada que o tradutor nem consegue entender, né? Tem um pessoal que tentou traduzir aqui, mas não deu certo, não consegue entender o que está aqui na tradução, né? Agora, repara como que é muito forte a coisa aqui, ó, não ir contra Putin, né? E aí aquilo que eu falo para vocês, né? Olha só, o Peskov confirmou que houve uma reunião entre o Putin e o Prigojin no dia 29 de junho. Então lembra, no dia 23 de junho, o Prigojin anuncia uma rebelião, pega uma coluna, vai uma coluna armada contra Moscou para derrubar o Putin. Aí o Putin diz que vai acabar com os traidores, que vai cuidar dos traidores que estão traindo a Rússia, não sei o que lá, falando do Prigojin. Mas no mesmo dia, mais à tarde, fizemos um acordo, o Lukashenko fez um acordo aqui, foi tudo resolvido, e não sei o que lá. E aí, 5 dias depois disso, eles têm um encontro, uma reunião lá em Moscou. É aquilo que eu falo para vocês. O Prigojin e o Putin, eles são muito ligados, né? Tá aqui, ó, na Constituição do Grupo Wagner, não ir contra o Putin. Então, o que aconteceu nessa história, né? Aquele negócio, eu não consigo fugir da minha percepção de que foi uma tentativa de negociação, uma coisa armada entre o Prigojin e o Putin, mas que deu errado no final das contas. O que eu acho que estava acontecendo aqui? Olha só, o Putin e o Prigojin... Esse aqui é o Voices of the Army, né? É o antigo gato inteligente ucraniano, mas enfim, ele mudou aqui para Vozes do Exército. De qualquer forma, ele está falando aqui, ele tinha essa opinião já há algum tempo, de que, olha só, isso foi acordado entre o Prigojin, essa briga do Prigojin com o Shoigu e o Kadyrov foi totalmente armada. Esses participantes aqui talvez nem soubessem do que estava acontecendo, mas estava tudo certo ali, né? No dia 13 de junho, o Putin teve um encontro com os propagandistas militares russos. Ao contrário do que todo mundo pensa, isso não era para responder as questões deles, mas para dar instruções sobre como eles deveriam reagir no caso dessa tentativa de golpe ou motim, chame como você achar melhor. No dia 23 de junho, o Prigojin lançou esse vídeo que era totalmente armado, isso aqui eu também achei. Não tem lógica nenhuma isso daqui, não dá para ver corpo direito aqui, não dá para ver nada. Se fosse realmente um ataque a uma base do Prigojin, teria sido uma coisa muito mais clara, né?
e isso daqui foi o motivo que o Prigozhin fez para o golpe, né? Aí depois apareceram 2 generais aqui, numa situação meio cansada e coisa e tal, obrigados a fazer uma mensagem, e o Grupo Wagner tomou o quartel-general do Distrito Militar Sul ali em Rostov, sem disparar nenhuma bala e coisa e tal. Realmente uma coisa muito estranha isso tudo. É o que eu falo para vocês. Tudo isso não tinha como acontecer se os russos não quisessem que acontecesse, né? Enfim, tá aqui a grande coluna do Grupo Wagner, que estava indo para Moscou. Ah, não, isso aqui não é não. Isso aqui não é a coluna do Grupo Wagner, não. Isso aqui é a coluna do Kadyrov. Aí eles falam, não, que mandou o Kadyrov ir lá para Rostov, mas o Kadyrov foi devagarzinho aqui, tudo parado. Praticamente não andava e coisa e tal. Enfim, realmente forçando não haver um confronto, né? E aí, quando chegou no final da tarde, acabou tudo, não fizemos um acordo e coisa e tal. É o que eu falo para vocês. A minha visão é que isso aqui era um acordo entre o Prigozhin e o Putin, só que deu errado, né? O pessoal começou a aderir muito rápido ao Prigozhin e isso deixou o Putin de forma desassistida, né? A expectativa do Putin é que o pessoal ficaria do lado do exército e aí no final ele faria um acordo ali, ele se colocaria como grande mediador e resolveria a questão, tirando talvez o Gerasimov e o Shoigu, e fazendo um acordo do Grupo Wagner com o exército russo. Então ele, primeiro, teria uma oportunidade de tirar o Gerasimov e o Shoigu do comando, poderia identificar os traidores no exército, que seriam aqueles que aderissem à coluna do Wagner, e ele apareceria como grande mediador que resolveu a situação. Só que, o que pode ter dado errado aí? O que pode ter dado errado é que muita gente no exército começou a demonstrar apoio para o Prigozhin, e aí o Putin ficou numa situação que se ele deixasse essa coisa chegar desse jeito, ele ia ter que abandonar o exército todo, e o Prigozhin teria, digamos, entre aspas, ganho o golpe dele, né? E aí ele não podia deixar isso acontecer, aí ele teve que fazer aquele discurso mais cedo, chamando o Prigozhin de traidor, e aí no final do dia ele não podia mais ser o grande conciliador da parada, porque como é que ele ia ser o conciliador se ele tinha criticado o Prigozhin mais cedo, né? Aí trouxe o Lukashenko para fazer esse papel de conciliador e fechou a coisa, mas a situação deu errado, o que eles estavam planejando ali deu errado, tanto que depois tiveram a reunião. Eles tiveram que reunir o Putin e o Prigozhin para discutir esse assunto, para esclarecer os pontos e coisa e tal. Enfim, no final das contas ficou muito claro o Putin, a fraqueza do Putin, né? Fizeram até um desenhozinho aqui muito engraçado do Putin. Верховный главнокомандующий, начался мятеж. Что? Предатели! Как они посмели? Это непростительно! Вот это правильно. Покажите мужество и силу главы государства. O pessoal brincando, né? O Putin sendo informado, tem um golpe, e aí ele fala, não, que esses traidores, vamos acabar com eles, e o cara fala, é isso aí, temos que acabar com eles mesmo, vamos mostrar a nossa força. E aí mostra em seguida o Putin fugindo de jatinho, né? Aí depois ele manda o pessoal do grupo Armat, né, os Kadyrovitas, para Rostov, olha só. О, мятеж, Дон! Ах, шайтан, срочно высылаю подкрепление, Дон! Ахмат, группа быстрого реагирования, мои лучшие бойцы, Дон! Aí os soldados do grupo Armat, lá dos Kadyrovitas, né, que são os guerreiros do TikTok, que gostam de aparecer em mídia social, eu tive que tirar o som por conta de música, tem música nessa parte. Aí o pessoal coloca a ovelhinha, né? A ovelhinha que é o amante deles e coisa e tal. Aí eles fazendo tudo coisa de pose pro TikTok. Aí o comboio deles correndo lá para livrar a Dom do pessoal do Prigozhin. Mas na verdade tá andando devagarzinho, né? E foi isso mesmo que a gente viu, né? Eles ficaram devagarzinho ali andando até Dom e coisa e tal. Aí entra o Lukashenko, né? Resolvendo tudo lá no final das contas e coisa e tal. Muito engraçada aqui a paródia que estão fazendo. O fato é esse, ficou muito feio pro Putin isso, né? Daí o Erdogan tá se afastando dele, ele próprio não conseguia mais apoio com ninguém. Vai ter um encontro em Vilnius agora, começa amanhã, dia 11, e a informação que a gente tem é que os Estados Unidos e a Alemanha são quem está bloqueando a requisição da entrada da Ucrânia na OTAN. Parece que os outros membros todos querem que seja aceito o pedido da entrada da Ucrânia. É lógico, não vai entrar imediatamente, ela só vai entrar depois do final da guerra, não tem como, mas que seja aceito o pedido da Ucrânia. Só os Estados Unidos e a Alemanha que não estão muito contentes com isso, então a gente não sabe o que vai acontecer.
Agora, o fato é, eles já concordaram em eliminar o MAP, ou seja, aquela ideia de que tem uma série de medidas que o país tem que tomar antes do pedido dela ser aceito pela OTAN. Isso vai ser eliminado, então a Ucrânia vai ter um caminho mais rápido para entrar na OTAN, né? Enfim, vamos ver só quando tiver mesmo o encontro lá em Vilnius que a gente vai ter a certeza sobre o que está acontecendo, mas a gente tem uma dica muito interessante que é a seguinte, olha só. O presidente da Ucrânia vai estar nesse encontro, o Zelensky vai lá para Vilnius, e bom, ele disse que a decisão final não foi tomada ainda, e não entendemos como é que vai ser o formato do encontro, e não sei o que lá. E no final das contas parece que tem um papo que é o seguinte, o Zelensky falou, olha só, eu só vou se for para ouvir boas notícias. Se for ir lá para apertar a mão da galera, tirar foto e coisa e tal, e voltar para a Ucrânia de mãos vazias, eu não vou nesse encontro. Ou seja, se o Zelensky for, é porque provavelmente vai ser anunciado alguma coisa muito legal lá nesse encontro, talvez a aceitação do pedido da Ucrânia. Lembra, aceitar o pedido não é a mesma coisa deles entrarem na OTAN, é que vai iniciar o processo para a entrada na OTAN. E, ou então armas, alguma coisa, enfim, pode ser que alguma coisa boa seja identificada se o Zelensky for para Vilnius. Se o Zelensky não for para Vilnius, você pode saber, não vai ter novidade nenhuma nesse encontro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.